Bem-vindo, empresário, mais essa edição aqui do Bate-Papo Empreendimento. Estou aqui com o Rafael Barcelos. Rafael foi nosso aluno na primeira turma do treinamento, né, Rafa? E aí a gente está aqui para falar um pouquinho sobre vendas, né? Sobre estratégias de vendas. E eu tô aqui com um dos caras que eu conheço, um dos melhores vendedores que eu conheço, Isso. né, de experiências ali. Então, inclusive, a gente acabou fazendo amizade em decorrência do treinamento, né? Então, trouxe o Rafa aqui para falar um pouquinho mais para a gente sobre vendas. O que tu vê sobre vendas que sejam estratégias ou técnicas de vendas mais aprimoradas, né? Que realmente passam uma credibilidade para o comprador, vamos dizer assim, né? E que tu te sinta mais seguro, que tu sente que são, vamos dizer, técnicas que proporcionam a pessoa se sentir mais segura e tu também te seguro de apresentar um produto, apresentar um serviço como tu trabalha com o Grupo Estúdio, né? Tudo bom, Léo? Tudo bem? Falar um pouco de vendas é muito amplo, né? Uhum. A partir do momento que se vende pela internet, se vende, né, de diversas maneiras, diversos veículos na venda hoje. E hoje a percepção que eu tenho em relação à venda é que quando chega o lead, por qualquer lugar que ele venha, seja pela internet, seja por um panfleto, seja por uma divulgação, de qualquer maneira, chega num ponto que uma pessoa mesmo tem que ali estar presente, né? Não estou falando de e-commerce, né? Uhum. Mas eu digo assim, se tem um produto ou um serviço, né, que precise entregar um pouco de valor, eu acho que é uma pessoa que tem que ainda converter, né? Eu acho que o lead, né, independente do que venha, Sim. então eu entendo assim, ó, fica difícil hoje a venda ficar completamente automatizada, né? Claro. Né? Ela precisa daquele processo final do entendimento, de tirar algumas dúvidas relacionadas ao produto, ao serviço, ou o que for, né? Sim, até porque a gente não compra de robô, né? Nós compramos de pessoas e que tem aquela história dos gatilhos mentais, né? Que a gente tem afinidade com a pessoa, muitas vezes acaba comprando de um vendedor e não por causa do produto, né? Pois é, mas é o que aquele produto ou serviço vai gerar de benefício, Claro, né? claro. Então, assim, poder identificar os benefícios em cima da proposta da venda é o que mais vai chamar a atenção, porque a maioria das pessoas tem praticamente as mesmas necessidades numa compra, né? Uhum. Pode destoar um pouco em relação a ticket de mercado, mas ela busca sanar uma necessidade que tem, né? Então acho que a venda ela está relacionada diretamente a entregar na necessidade de cada um. As pessoas, no meu ponto de vista, elas compram mais por necessidade do que prazer. O prazer está ligado à necessidade, sim. mas é na necessidade que se encontra mais, né, o perfil da venda do cliente, né? Sim, é onde está mais evidente para a pessoa, é quando a faca está no pescoço, vamos dizer assim, né? Do que quando o cara está querendo um prazer, né? Porque realmente a gente vê, e se for ver grandes estratégias de venda, por exemplo, para a internet, né? A primeira isca é falar da dor do cara, para depois falar dos benefícios. É quando tu capta a atenção do cliente, vamos dizer assim, Certo. é na parte da dor, né? E vamos dizer assim, Rafa, tu trabalha hoje com venda complexa, né? Que o Grupo Estúdio é serviço corporativo inteligente, né? E questão de restituição de imposto para a empresa, então tem toda essa questão que envolve valores com benefícios bons para o dono do negócio, né? Sim. Mas que por contrapartida ele vai ter que pagar um valor relativamente bom também por contrapartida do trabalho que é bem feito, né? Então o que tu vê hoje com uma venda complexa que tu acredita que passa mais credibilidade para o dono do negócio ou para quem que seja que compre, né? A gente está falando de vendas no geral, que tu tenta passar de mais segurança, vamos dizer assim, em questão de técnicas e para ti também, que te dá mais retorno em relação a uma conversa sobre vendas, por exemplo. Perfeito, Leonardo. Exatamente, eu acho que esse é o principal ponto de qualquer venda, né? Independente de como ela vai chegar, mas que credibilidade essa empresa, ou produto e vendedor eu estou conseguindo avaliar nesse momento, né? Então, a venda ela está atrelada à credibilidade que está sendo apresentado, seja do produto, mas eu vejo a empresa em primeiro lugar, o vendedor e o produto. Sim. Né? Então, assim, por onde está sendo feita essa venda, né? Quem é? E falando um pouco exatamente do meu trabalho, né? Como diretor comercial do Grupo Estúdio, da Master Franquia, a gente entrega muito valor, né?
E para gerar essa confiança e credibilidade para a gente seguir junto no caminho da venda, né? De entregar o serviço. Fica difícil, né, um cliente chegar e o prospect, vamos dizer, né, ele tomar a decisão de fechar um negócio a partir do momento que ele não sabe quem está ali. Sim. Então, a credibilidade da empresa, em primeiro lugar, precisa sentir uma certa confiança, né? E depois, o produto tem que ser atrativo, né? Sanando uma dor, enfim. E o vendedor, quem está vendendo, também tem é muito importante que ele sinta confiança naquela pessoa, né? Então, esses 3 pontos são os primordiais para a gente começar a dar sequência na venda. Claro, né? claro. E é uma questão de entrega de valor, né, em relação a isso. E muito que a gente tem falado, muito se vê hoje, é a tal da venda consultiva, né? Tu entrega uma consulta, tu entrega o que pode ser de benefício em relação ao teu produto e depois se a pessoa quer aquilo ali, ela acaba comprando ou não, né? Então, porque muitas vezes a gente já está cansado, já deve ter visto isso aí, do cara só chegar, quer vender? Quer comprar, na verdade? Quer comprar? Eu tenho para comprar. Aquela ideia do cara do Shoptime que ele venda, o botinho aquele, pra mim ele é insuportável, mas cada um tem a sua ideia, né? Tá virando para trás, né? Porque hoje, se você abre uma rede social, por exemplo, né, que é um dos meios de venda, hoje marketing digital, mais barato e que converta mais, a pessoa não tá ali por causa de compra, né? Ela tá ali para se divertir, ver o que os amigos estão compartilhando, ver algum conteúdo. Entendi. Então tem que ser uma venda mais... entregar conteúdo, como a gente estava falando antes, né? Se o prospect ele percebe que há uma intenção de fechar um negócio de venda, direto, né? Primeiramente né? É inconsciente isso, né? Ele vai se fechar de uma maneira que a informação não entra. Muitas vezes se fecha de uma maneira que não se permite mais entender o que pode gerar de valor na empresa dele, né? O que o produto ou serviço vai agregar para a vida da empresa ou da pessoa, e acaba se fechando por uma intenção de venda. Sim. Então, assim, o conteúdo hoje a gente sabe que é necessário. Tem que entregar. E tem que entregar o que tem de melhor. Porque se ficar assim, eu vou entregar a cereja do bolo quando me comprarem, eu acho que aí é que está o grande segredo hoje. Para se destacar e estar à frente, a pessoa tem que ter a confiança de que sabe que ali está sendo entregue um bom produto, um bom material, e aí gera essa credibilidade, essa confiança. Não, com essa empresa, com esse cliente, com essa pessoa eu vou junto. Sim, isso... porque é aquela ideia, já me entregou o valor antes sem eu estar comprando nada, imagina quando eu comprar, quando eu adquirir o serviço ou o produto, né? Então essa é a grande... E o que para mim, Léo, fica muito claro em relação à venda, assim, chegando um pouco mais no funil, né, no tomar decisão de comprar ou vender, é realmente sobre perguntas, né, a venda ela sendo consultiva, né, entendendo a real necessidade do cliente, aí tu tem a possibilidade de fazer uma venda. Porque aquele vendedor que fala demais, ele não observa, ele não consegue observar qual é a real necessidade. Como é que ele vai saber se ele tem o produto certo ou o serviço, né? Ou ele vai sanar a necessidade? Então, a venda ela é necessariamente consultiva. Porque muitas vezes o próprio, na verdade, não precisa nem falar nada, né? Muitas vezes o próprio cliente já vai te dizer o que é a dor, tu já sabe, meu negócio soluciona isso, então eu vou falar disso mais ou menos, mas deixa ele falar. Né? Porque a gente está falando do gatilho mental também, não sei se você já ouviu falar em gatilhos mentais e dá uma pesquisada, procura sobre isso, que são meios de tu trabalhar com o emocional da cabeça do cliente, seja para tudo quanto é tipo de produto ou serviço que tu venda, né? Em que necessite uma venda, vamos dizer assim, mais complexa, não é diferente do mercado que tu chega lá, pega na prateleira e compra, né? Mas se alguém tem um vendedor, um contato de algum tipo de produto, não é que é necessário, é bom usar os gatilhos mentais porque tem uma conversão maior, né? E tu dá a palavra para a pessoa e tu entender ela, esse é um dos gatilhos qual é a tua dificuldade. A pessoa se sente à vontade muitas vezes, claro, criando um ambiente positivo para que isso aconteça, né? Porque às vezes as pessoas ficam fechadas para falar. Se tu chegar para sentar aqui contigo, tu nunca me diz qual é o teu problema. Não vai falar, né? Porque ninguém gosta de dizer dos problemas. Agora tu tem que né? tem que criar um ambiente todo. Aí a gente falando mais do lado da PNL, de criar um rapport, um clima propício para que isso aconteça. E aí sim, tu entrar nessa parte que a pessoa se sinta livre
para dizer, né? Claro. Eu trabalho diretamente com tributos, tu sabe, né, Léo? Então, assim, toda empresa, ela pode achar que ela não tem uma necessidade hoje de aprimorar isso, essa informação, porque a informação real, em torno de 30 a 40 novas normativas da legislação tributária são alteradas diariamente. Então, a empresa, ela não consegue obter essa informação em tempo real. E o empresário, o diretor, ele não tem essa informação, ele não sabe disso. Então, a partir do momento que a minha venda é trazer toda essa... criar esse ambiente, porque ele acredita até que não precisa do nosso serviço, vamos dizer, né? Criar esse ambiente, né? Para que desperte nele o interesse. Pô, mas quer dizer que se eu tiver mais informação, se a empresa com mais informação, a formação atualizada, ela vai ter uma redução no custo operacional, no custo do produto, né? E com esse planejamento tributário, a empresa vai se colocar mais à frente ao mercado, com mais competitividade. Liberando o fluxo de caixa, né? Muitas vezes, que é o que fica impedindo o negócio de dar um passinho mais adiante, né? Muitas vezes aquela necessidade, eu vou lá no banco pegar dinheiro, na verdade não precisa, porque muitas vezes esse dinheiro tu já pagou para o governo. Eu vou trazer um exemplo de um segmento aí que a maioria das pessoas se utiliza, né? Que é o posto de combustível. O posto de combustível lá tem aquele valor, lá, aquela tarifa, aquele mais barato. Muitos concorrentes ficam, pô, o que está acontecendo? Às vezes no mercado, o cliente ele pensa, daqui a pouco ali tem uma gasolina batizada, como se fala, né? Por que está como provavelmente, eu digo provavelmente, porque a gente não realmente é peculiar, né? Sim. Mas provavelmente essa empresa, esse posto, ele está obtendo de uma informação privilegiada que ele consegue se colocar com mais competitividade. Talvez ele reduza a margem de lucro, Sim. Talvez ele continue na mesma margem de lucro, mas ele tem um preço mais atrativo, ele tem mais mercado. Então, o que leva as empresas a estar mais à frente ao mercado é a informação. A moeda mais valiosa Hoje é a informação, né? É a informação, e a informação ela é constante, ela é real, né? Tem que ser rápida. Então, a nossa empresa, né, que é o Grupo Estúdio, ela trabalha diretamente com a informação. E isso coloca as empresas com planejamento tributário, com redução da carga tributária, tanto na esfera administrativa quanto jurídica, o que torna muito mais competitivo cada empresa. Claro, e vocês trabalham muito bem, porque eu vejo a parte dessa questão do conteúdo que a gente estava falando antes, né? Agregar valor ao negócio, trazer informação para o cliente, mesmo que ele não adquira o serviço de vocês. Perfeitamente. Né? Mas é algo que às vezes a pessoa, por mais que ele tenha um ganho, vocês acham que só trabalha no executável? Só no êxito. Só no êxito. Por mais assim que o cara, mas mesmo assim eu vou ter que pagar depois, mas mesmo assim está entregando valor, porque a gente até vou gravar um vídeo depois falando de nível de consciência do consumidor, que vai ao encontro do que a gente está falando de entregar conteúdo, né? Pode ser que o ciclo de compra dele demore um pouco mais, o cara daqui a pouco adquirir o serviço de vocês um ano depois, mas ele acaba adquirindo porque tu criou todo um relacionamento, e é isso que muitas empresas deixam de fazer, querendo aquela compre, né? Porque não cria um relacionamento com o cara, que o cara pode comprar daqui a 1, 2 anos depois, mas ele é teu cliente, ele já é teu cliente, ele só não foi ainda, né? Então esse relacionamento gera isso. Essa venda imediatista, né, de logo, percebeu-se no mercado que ela é a pior, porque ela deixa de construir uma relação duradoura, talvez é só daquele momento, né? Então, percebeu que as empresas, para se manter no mercado, ela tem que construir relações, construir a credibilidade. Então, quanto mais informação ela passar, quanto mais credibilidade, quanto mais conteúdo ela entrega, mais engajamento, mais relacionamento se constrói para, mas eu vou seguir, né, olhando, buscando o conteúdo, o produto, o serviço daquela empresa, daquela instituição, porque eu tenho confiança já nela, já me entregou muita coisa, né? Claro. Então, eu vejo que a venda hoje no mercado, ela está muito mais apurada para se manter cada vez mais nessa competitividade que a gente vive, dentro de um cenário que a gente chama de crise ainda, a gente tem que oferecer muito mais. Claro. Né? E não é o preço. Não é o preço. Aí vai uma estratégia de marketing, uma estratégia de vendas que vai muito antes do momento que tu chegar na frente do cliente e o que eu vou falar, né? E é montado toda uma questão para entregar esse valor aí,
por exemplo, tu tem que ter uma estratégia de marketing para ver que conteúdo que tu vai entregar para esse cliente, que realmente vai agregar valor para ele, mesmo ele ainda não sendo é só o prospect, né? Só um cara que está se prospectando e não está vendendo, não está comprando ainda do teu produto, né? E aí entra aquelas questões de empresas que focam em treinamento de vendas. Eu trabalhei em algumas empresas já na minha carreira e eu vejo grandes empresas que não focam, que não têm um foco principal no vendedor, naquela pessoa que vai captar o final aquele cliente que entrou dentro de uma loja, que ele caiu no lead realmente, sim, que está interessado, que vai converter, que vai realmente converter, vai fazer tudo valer a pena. Talvez aquele ali, muitas empresas não tá olhando para aquilo e está se escoando ali realmente um poder de negócio, claro, por falta de foco naquele vendedor, naquela ponta ali que é. E aí vai até tu tá falando, vai um pouquinho um vídeo que eu gravei com o Nivaldo até falando sobre um processo de vendas. Tu não tem um processo de venda em que tu consiga entregar isso mastigado por um vendedor e ele converta aquilo, não adianta muita coisa, né? Tu concorda comigo, Leonardo, que todo cliente, que todo prospect, ele já tem sua atenção em cima do que ele busca, né? O que já chamou a atenção Sim. dele, ele já tem os pontos positivos que está trazendo para ele, mas ele tem as dúvidas, claro, de várias questões que precisam ser esclarecidas. E o que um bom vendedor, né? O que um bom comercial, na hora de receber esse cliente, esse prospect, ele precisa esclarecer tudo. Então, hoje, para estar no mercado, tem que ter muita clareza. Aonde fica subentendido algo, aquelas dúvidas que não foram sanadas, é uma oportunidade para não fechar um negócio. Então, assim, a clareza se dá. Deixa eu entender todas as necessidades, ok, mas eu quero saber todas as tuas dúvidas e as tuas objeções. Sim. E aí a gente tem a oportunidade de converter, de poder explicar, de poder ou vai sanar ou não, né? Mas isso, o comercial, consultivo, tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado. Ele precisa de treinamento para isso, né? E muitas vezes ele quer, mas ele realmente não recebe. Falta de conhecimento, Exatamente. Não é passado. Tá, pessoal, então vamos ficando por aqui. Eu acho que valeu a pena o papo com o Rafael, né, para entender um pouquinho mais sobre venda. Obrigado. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.